Nós como cristãos, vou tirar meu casaco, está um pouco quente, né? Parecia que estava frio hoje, mas esquentou, né? Esquentou o dia, a temperatura subiu, e isso é sinal de que vai vir bastante chuva por aí, né? Nós também temos algo que Deus nos deu na nossa era, e o diabo está procurando roubar isso de mim e de você. O diabo está procurando furtar de nós, fazer com que nós desacreditemos naquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra. Por isso que nós temos visto muitos abandonando a fé, voltando atrás e perdendo o seu direito da primogenitura. Eu não vou entrar nisso, mas hoje à tarde eu senti uma inspiração e eu escrevi algo sobre isso. Um dia, se Deus permitir, nós vamos entrar nesse assunto. Não deixe o diabo roubar a tua primogenitura. É como um casal, o casal nunca deve permitir, deixar com que os desafios, as desavenças do dia, o problema do dia, faça com que aquele casal durma um em cada canto da casa, separado. Nunca deixe de fazer isso. Nem que tenha que chorar, mas antes de dormir você se reconcilie. Porque se você não se reconciliar, o diabo pode entrar ali e trabalhar, e ali haver uma brecha para o diabo entrar. Então, tenham cuidado. Quando houver alguma desavença, algum problema por lá, né? Sente, converse, se perdoe. Porque lembro que eu vos disse sábado, né? A Bruna disse que do outro lado ele viu. Ele estava lá do outro lado e há tanto Hope quanto Meda, uma de cada lado, subindo junto para naquele lugar onde ele receberia a sua honra. E ele disse que ele viu vários irmãos do tempo dele, que ele conhecia, os casais, do outro lado, na eternidade de bondades. Então é melhor viver bem aqui, né? Viver bem aqui, para do outro lado viver bem também. E o diabo, o que o diabo quer? O papel do diabo é triplo, né? Tríplice. A função do diabo ela é tríplice: matar, roubar e destruir. Se ele não puder matar você, a tua fé, ele vai tentar roubar a tua fé. Se ele não puder não conseguir roubar a tua fé, ele vai tentar destruir a tua fé. De que forma? Apontando às vezes coisas erradas no irmão, na irmã, no pastor, seja quem for. Mas a nossa fé não está baseada no homem. Nossa fé está baseada em uma coisa, que é nisso aqui. Aleluia. Amém. Não importa se 1000 caíram do lado, 10.000 à tua direita, não importa. A Bíblia diz, você não será atingido. E isso é o que eu creio, irmão. É o que disse Paulo: o que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que pode? E ele nomeia muitas coisas ali. E no final ele exclama assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que Pedro disse, né? Quando aqueles 70 foram embora, e Jesus olhou para os seus 12 e disse: vocês também não querem ir embora? Qual foi a resposta de Pedro? Para quem iremos nós? Se só de ti procedem palavras de vida eterna. Irmão, quando a gente recebe revelação daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos deu nesse dia, não existe mais demônios no inferno suficientemente poderoso para roubar de nós. Deus nos ajude. Nessa noite, irmãos, nós vamos começar a entrar no capítulo 5 de Apocalipse. Eu quero convidá-los a ficar em pé. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5. Eu não sei até onde nós vamos, devido ao nosso tempo, mas nós vamos ir até onde Deus nos dirigir. E eu estou com a mensagem de Romana, a revelação dos 7 selos, e nós vamos entrar nesta brecha, nesse intervalo. Um pouco nós já falamos, né? Mas nós vamos entrar agora até nós encerrarmos esse capítulo 5. A Bíblia diz assim no capítulo 5 de Apocalipse:
E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Perguntou-lhe: quem é digno? Aquele anjo voou perguntando: quem é digno? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Vamos orar. Bom Deus, ler esta passagem tão profunda, nós podemos ler tendo uma visão, tendo sabedoria humana, estudado, mas abrir os selos, abrir aquilo que está por trás disso, nenhum homem pode, é só o Senhor. E nós oramos, Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa noite, e que nós possamos compreender, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer para nós, hoje, no nosso dia, no dia em que nós estamos vivendo. Abençoe cada um de nós aqui, Senhor, nós dependemos de Ti, pobre de nós sem Tua graça, sem Tua misericórdia. Mas se o Senhor estiver conosco, nós venceremos, nós andaremos, Pai, naquelas ruas de ouros que foram preparadas para nós. Ó Deus, nos ajude, nos dê a Tua graça, Senhor. Perdoe nossos erros, nossas iniquidades, e que aquele sangue do Cordeiro possa fazer expiação por nós e abrir o nosso entendimento para nós compreender a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos. É um assunto muito profundo e eu estou com o livro que pregou o irmão Brana e eu vou ler. E vamos ir pontuando um pouquinho sobre aquilo que o irmão Brana nos mostra, falando desta brecha entre as eras
e os selos. Eu vou começar a ler a partir do parágrafo 37. Agora, vamos notar. O livro do mistério de Deus não é revelado até que a mensagem do sétimo anjo seja tocada. Este livro dos sete selos, o livro dos mistérios, ele não podia ser revelado por nenhum dos mensageiros até a nossa era. Esse livro, ele só podia ser aberto pelo mensageiro de Apocalipse 10, verso 7. Porque se esses mistérios, os quais o apóstolo João viu, eles fossem revelados, escritos lá quando João viu, o diabo saberia e o mundo saberia. E ele mudaria a sua tática. Por isso é que Deus não revelou. Deus deixou isso um segredo. Para revelar isso e mostrar no fim, para nós, a sua noiva do entardecer. Porque o mensageiro da era de Laodiceia, o irmão Brando, ele não veio por ele mesmo. Ele veio por causa de mim e de você. Para trazer a nós o conhecimento, a virtude e o poder, para levar nós a ser como foram os apóstolos. Por isso que só esse livro dos mistérios só seria aberto na voz do sétimo anjo. Agora, estes pontos serão importantes nos selos. Tenho certeza, porque isso deve estar interligado, cada partícula. Agora, isso está escrito de modo misterioso, porque nenhum homem, em parte alguma, sabe isso. Deus somente, Jesus Cristo, veja, é um livro misterioso, é o livro de redenção. Entraremos nisso daqui a pouco. E agora, sabemos que este livro da redenção não será completamente entendido. Buscou-se desvendar ao longo das 6 eras da igreja, mas no fim, quando o sétimo anjo começar a proclamar seu ministério, ele conclui pontos deixados incompletos por estes indivíduos, que estes indivíduos buscaram desvendar. Os mistérios descem de Deus como a palavra de Deus e revelam a revelação inteira de Deus. Então, a divindade e tudo mais é posto em ordem. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais, hão de ser revelados. Veja que o irmão Brana diz que haveria muitos pontos que os reformadores tocariam neles, mas eles não conseguiriam a revelação completa. Por isso é que você observa que muitos dos reformadores, o Zwinglio, mesmo Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores, tocaram em muitos pontos, Wesley, os pentecostais, em muitos pontos daquilo que é a palavra de Deus, mas eles não tiveram a revelação completa. E o Ron diz em uma mensagem, não me lembro qual mensagem é, eu penso que é nessa mesma aqui, o intervalo ou a brecha, ele diz que o mensageiro da última era, ele é um especialista e ele vem para conectar os cabos soltos deixados pelos mensageiros das eras anteriores. O que é isso? Se vocês ouviram as últimas escolas que o pastor Fernando pregou em Chapecó, vocês observaram que ele tocou muito neste assunto. O que é isso? Por exemplo, esta construção aqui, ela foi feita por muitas pessoas. Não foi um homem só que começou a fazer a fundação e chegou até o final dela. A igreja nossa em Chapecó foi construída por vários especialistas. Havia o especialista do som, havia o especialista do carpê, havia o especialista da parte elétrica, do ar-condicionado. Cada um deles fez a sua parte. Mas havia os ajudantes que iam lá e instalavam aquela máquina de ar-condicionado. Parafusavam ela no lugar,
colocavam tudo lá, mas tinha que vir um especialista para ligar aquela máquina. É ele que sabia qual era o fio positivo, aonde que ia o fio negativo, o fio positivo. Era um especialista. Da mesma forma, Deus enviou um profeta na nossa era para conectar os cabos soltos deixados pelos mensageiros das eras anteriores. Desde que a reforma começou, desde Lutero. Porque Lutero foi um homem de Deus. Eu creio que Lutero foi um homem de Deus, ele começou a reforma, mas ele não conseguiu concluir a obra, ele fez apenas um pequeno trabalho. Depois dele veio muitos outros. Até que chegou a próxima era. Qual é a próxima era? A era de Wesley. Wesley trouxe um pouco mais de luz, arrumou um pouco melhor aquela casa, mas ainda não conseguiu completar ela. Veio os pentecostais, trouxeram mais um pouco de luz, arrumaram um pouco mais, mas ainda não conseguiram completar. Por isso é que Deus tinha que enviar no nosso dia um profeta para terminar essa obra. Por exemplo, o irmão Nelson é pintor. Eu não sou pintor, mas eu sei passar massa na parede, eu sei fazer algumas coisas, mas há certos detalhes que eu não sei fazer, tem que ser um especialista. Assim também é Deus. Porque a noiva do entardecer, ela tem que voltar a ser igual ao grão que foi semeado na terra, aquela noiva, aquela igreja que foi deixada por Jesus. Como é que aquela igreja deixada por Jesus vivia? Não é como o sistema denominacional vive. Como é que eles criam? Não é como o sistema denominacional crê. Por isso é que Deus tinha que enviar alguém com uma mensagem, com uma revelação para abrir o entendimento. E levar a nossa fé de volta para as Escrituras, para nós sermos como eles eram. Nós sabemos, isso é uma coisa bem clara, nós repetimos muito isso. A mesma semente de milho que você plantou na terra é a mesma semente de milho que você vai colher lá no final. Se ela não tiver nenhuma hibridização, se ela não for misturada com nada, vai ser uma semente igual àquela que foi plantada. E a palavra de Deus não pode ser hibridizada, não pode ser misturada. Terá que ser, nós teremos que ser exatamente, se nós somos o grão, teremos que ser exatamente como foi o grão plantado por Jesus Cristo no dia de Pentecostes. Nós vamos ter que tornar a nossa fé, a nossa vida cristã, deverá chegar ao mesmo ponto. Por isso é que Deus enviou uma mensagem. E esta mensagem, este mensageiro vem para levar a nossa fé de volta à fé dos nossos pais apostólicos. Agora veja, não estou simplesmente inventando isso. Isso é o assim diz o Senhor. Vou ler isso no livro para vocês. Ao toque da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus se cumprirá, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da sétima era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas ao longo destas eras da igreja, que buscou se desvendar, serão concluídas. E quando os 7 selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, e com o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora lembre-se, este anjo estará na terra no tempo desta vinda. Vocês entenderam? Eu vou ler de novo e presta atenção. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, anjo com A maiúsculo, falado em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7. O mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e um pé sobre o mar, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, lembre-se, este sétimo anjo estará na terra no tempo desta vinda. Vocês já ouviram que alguns irmãos que creem no irmão Branham, eles tomam isso que o irmão Branham disse aqui e dizem que
o irmão Branham é Jesus. Ou que a vinda de Cristo se deu quando o irmão Branham abriu os selos. Vocês já ouviram isso? Agora, o irmão Branham não está dizendo aqui, por que eles dizem isso? Porque se, o irmão Branham diz, no tempo desta vinda, o mensageiro da sétima era terá que estar na terra. O irmão Branham já partiu. Se o irmão Branham já partiu, e o mensageiro da sétima era tem que estar na terra quando acontece esta vinda, então a vinda de Jesus aconteceu em 63, quando os selos foram abertos. Mas o irmão Branham não está falando da segunda vinda de Cristo. O irmão Branham está falando quando Jesus, o Cordeiro, sai do trono, toma o livro e abre os seus selos. Que o mensageiro deveria estar na terra, esse profeta. Por que ele deveria estar na terra? Porque esse mistério seria revelado ao mensageiro e o mensageiro distribuiria isso para a igreja. Como que isso aconteceria? O mistério seria revelado se este mensageiro não estivesse na terra. Nós não podemos confundir esta manifestação com a segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda de Cristo, a noiva é raptada. Se realmente Jesus veio em 63, quando os selos foram abertos, não, o que nós estamos fazendo aqui? E nós sabemos que, com o arrebatamento, quando a noiva é raptada, quando a noiva vai para o céu e ela é arrebatada, o evangelho sai dos gentios e vai para os judeus, e aqueles dois profetas de Malaquias, de Apocalipse 11, têm que se manifestar. E até hoje eles não entraram em cena. Nós vamos entrar, depois que nós estudarmos o selo, nós vamos entrar nas 70 semanas de Daniel. Alguém já ouviu sobre as 70 semanas de Daniel? O que significa? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Por quê? Porque nas 70 semanas de Daniel, nós vamos ver que 66 semanas e meias já passaram. Já se cumpriu em Israel. Falta apenas 3 semanas e meia, ou 70 semanas, 3 semanas e meia, que significa 3 anos e 6 meses. E esses profetas, se você ler Apocalipse capítulo 11, você vai encontrar que eles vão profetizar por 1365 dias. Se você... 1365, 1200? Vamos ler, porque senão eu vou passar a informação errada. Eles terão poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá. E jazerá os seus corpos mortos, aqui, no versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias. Se você pegar 1260 dias e dividir por 30 dias, porque o mês dos hebreus, ele é 30 dias, não é 31, nem 28, nem 29, é 30 dias. Se você dividir 1260 por 30, dá exatamente 3 anos e 6 meses. Então, eu entrei nisso para mostrar para você que se a vinda de Jesus tivesse acontecido em 63, teriam, a partir de 1963, somente mais 3 anos e 6 meses. E Israel deveria ter recebido os seus 2 profetas. As 2 oliveiras relatadas em Apocalipse 11. Eles não receberam. Então a vinda de Jesus não aconteceu, porque com a vinda de Jesus, quando acontecer a vinda de Jesus, encerra o tempo dos gentios. A graça, o evangelho sai dos gentios e volta para os judeus, porque Deus não trabalha com os 2 povos ao mesmo tempo. Quando Deus tratava com Israel, Deus cuidava só de Israel.
Pode ver que quando Jesus veio em cena, ele mandou os seus discípulos pregarem, ele disse, não vão pregar em cidade de samaritano, nem de gentios, mas vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela mulher sirofenícia foi correndo atrás de Jesus e dizendo, gritando, Senhor, tenha misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada, Jesus não dava nenhuma atenção para ela, porque ela não tinha direito, porque não era tempo dos gentios. Mas quando os judeus, como nós lemos, creio que foi hoje ou foi ontem, quando eles rejeitaram, ou foi hoje de manhã, né? E eles disseram, Pôncio Pilatos, mas eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Vocês querem que eu solte ele ou Barrabás? O que eles disseram, solte Barrabás. Eles rejeitaram Jesus. Quando eles rejeitaram o evangelho, aquele evangelho foi enviado para os gentios. E as 7 eras da igreja não é para judeus, é para os gentios. No entanto, se o judeu crê na mensagem, crê em Jesus, ele entra para a noiva. Agora, quando o arrebatamento suceder, o evangelho não será mais pregado para os gentios, ele volta para Israel por 3 anos e 6 meses. E durante esses 3 anos e 6 meses, é o período das bodas que a noiva estará no céu nas bodas. E Jesus virá e se dará a conhecer para os seus irmãos em Israel. Glória a Deus. São coisas muito profundas, mas tudo tem tipo bíblico. Por exemplo, quando José do Egito foi vendido por seus irmãos ao Egito, aquele Potifar comprou José como escravo, você observa que José foi acusado de uma coisa que ele não devia, e por causa daquela acusação que ele não devia, ele foi parar no calabouço. A mesma coisa, ele é um tipo perfeito de Jesus. Jesus não fez mal a ninguém, mas no entanto ele foi acusado de ser alguém que queria derrubar o templo, alguém que queria estar querendo se levantar contra os romanos. É um tipo perfeito. Dessa acusação, José foi para o calabouço. Dessa acusação para Jesus, Jesus foi para a tumba. Mataram Jesus, Jesus foi para a tumba. Mas José, estando lá no calabouço, interpretou o sonho do copeiro do rei e do padeiro do rei. E do calabouço ele foi levado, quando o faraó teve aquele sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, ele foi levado na presença de faraó. Jesus também, da sepultura, ele levantou e foi levado ao trono de Deus. Agora, quando José foi levado ao trono de Faraó, Faraó deu para ele uma esposa. E essa esposa que ele deu para José era uma esposa gentia. Da mesma forma, Jesus ascendeu ao céu, pagou o preço pelo resgate do seu povo e a ele é dado uma esposa gentia. Por isso nós temos as 7 eras da igreja, que é os 7 períodos de onde sai essa noiva, esse povo que compõe a noiva. José foi um tipo perfeito. E aonde quer que José ia, todos tinham que se dobrar. José estava indo e um trombeteiro, um corneteiro na frente dele, tocando a corneta e dizendo, aí vem José. Não importa se o camarada estava trepado num andaime, fazendo o reboco, pintando, ele tinha que parar e ajoelhar porque José passaria. E a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Amém. Todos! E confessarão que Ele é o Senhor. Aleluia. Agora, a noiva de José era gentia. A noiva de Jesus também é gentia. E quando os irmãos de José têm a fome na terra deles lá, eles vêm e José se dá a conhecer aos seus irmãos, você vai observar que antes que José se dê a conhecer aos seus irmãos judeus ou hebreus, não só judeus, mas hebreus, José bate palma na sala onde ele está e sai todos os gentios da presença de José. A sua noiva não estava ali, a sua esposa ela não estava ali, ela estava no palácio. Os seus filhos não estavam ali, estavam no palácio. É a mesma coisa, a noiva estará nas bodas e Jesus desce para dar-se a conhecer aos seus irmãos, os judeus. E como disse Zacarias, eles vão olhar nas mãos de Jesus e vão dizer, que feridas são essas nas tuas mãos?
E ele vai dizer o quê? É as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Fui crucificado pelos meus amigos. E a Bíblia diz, todas as famílias dos hebreus chorarão amargamente, e cada família chorará a morte. Por isso que a vinda de Jesus não aconteceu ainda, irmão. E ela vai acontecer, mas vai acontecer no tempo exato, e quando a vinda de Jesus acontecer, terminou a era dos gentios, acabou a graça. Vamos olhar mais um exemplo. Você vai para Mateus capítulo 25, e você encontra Jesus falando a parábola das 10 virgens. 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. Mas todas elas eram virgens. Todas elas tinham um pouquinho de azeite. 5 delas tinham um pouquinho de azeite na lamparina, e 5 delas tinham azeite na lamparina e tinham uma botija de reserva ao seu lado, vamos dizer, na sua cinta ali, ou num tirante na sua sacola, tinha um pouco de azeite de reserva. Mas todas elas eram virgens. O que representa isso, irmão? O que essas 10 virgens representam? Elas representam o povo que foi chamado pela mensagem do entardecer. Elas não, as loucas, elas não representam o sistema denominacional, porque o sistema denominacional não é virgem. Eles não creem na pura palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus adulterada. Mas a mim e a você, nós temos a palavra pura. Por isso, as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, nós temos as nossas vestes brancas, puros. Mas há uma coisa, nós não podemos ser aquele crente que simplesmente é crente quando vem na igreja. Isso é o que aquelas loucas eram. Ah, eu creio no Morana, sim, creio. Mas isso que o Morana disse, não corta o cabelo. Ah, mas eu acho que isso não é tanto assim, né? Falando acerca da irmã, né, da mulher. Não corta, mas eu acho que é só as pontinhas. Isso mostra que a característica de uma virgem louca. Por isso, irmão, nós temos que olhar para nós e nós temos que nos ver naquele grupo das 5 virgens prudentes. Amém. E se você diz assim, mas eu estou vendo que algumas coisas não estão bem. Se você está vendo que algumas coisas não estão bem na tua vida, é porque você tem revelação de Deus para consertar aquilo e colocar em ordem. Senão você não iria ver. Seria aquela louca, que é uma pessoa louca. Você fala com ela. Mas se você tem inteligência, é porque Deus te chamou para ser uma virgem prudente. Conserta, põe em ordem. É verdade. Encha do azeite. Então, Mateus 25 nos fala sobre esses 2 grupos. Esses 2 grupos de pessoas, eles estão dentro da mensagem. Eles fazem parte do povo que se chama mensagem. Mas dentro desse povo que se chama mensagem, Deus tem dentro desse povo uma noiva. Aleluia. Como eu disse sábado para vocês, eu estou lutando e me esforçando para ser parte desta noiva. E não abro mão disso. Amém. E você também tem que se esforçar para isso. O que adianta nós termos todo o conhecimento e a sabedoria e tudo que nós temos, e nós, quando chegar na hora de nossas lâmpadas acender, não vai funcionar porque faltou azeite. Então, nós temos que ter esse cuidado como cristãos, de colocar a nossa vida em ordem pela palavra de Deus. Ajustar a nossa vida. Porque a vinda de Jesus não aconteceu ainda, ela acontecerá. Pedro escrevendo disse, muitos zombam e dizem, desde que nós era criança nós ouvimos Jesus está vindo, e até hoje não veio. E quantas pessoas nós ouvimos falar isso? Mas lembram que eu falei para vocês sábado, o arrebatamento é uma revelação que Deus dá para nós. O arrebatamento é uma revelação que Deus dá para você. Crer nessa mensagem é uma revelação que Deus dá para você, não é para qualquer um, é para um povo especial. Amém. Aleluia. Então, se Deus deu para nós essa revelação, a Bíblia diz, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia da sua
vinda. Porque se nós não olhamos desta forma, nós vamos olhar para os nossos problemas, os nossos defeitos, e vamos dizer, não, então não adianta. Olha quanta dificuldade eu tenho, quanto problema eu tenho. E tu não tem problema? Sim, irmão. Sim. Mas Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu estava conversando agora essa semana, ontem mesmo, com uma irmã que foi batizada agora há poucos dias, e ela estava me dizendo acerca das tentações que passa, e uma pessoa que veio do mundo vem cheia de demônios que lhe perturbam e lhe incomodam. E eu disse para ela, irmã, continue vivendo, orando, buscando a Deus, santificando a tua vida, que vai chegar um ponto na tua vida que estas coisas que te perturbam hoje deixarão de ter sentido, isso vai perder o valor, isso não vai mais chamar atenção. É verdade. É como aquele que era bêbado ou fumava, e não conseguia ficar sem um martelinho, né, irmão? Tinha que passar na bodega na tarde. Mas quando Deus entra aqui no coração e tira aquele desejo, tem perigo de voltar a ir lá e beber? Não vai mais. Não vai mais. O meu pai diz, algumas vezes já ele me falou isso, ele era fumante. E o meu pai se batizou em 81. Pensa, irmão, de 81 até hoje são quase 50 anos, são 45 anos. E ele disse que às vezes ele ainda sonha que ele está fumando. Veja como é um espírito terrível. Mas ele diz, não tem problema, eu sei que eu não vou fumar porque eu não tenho mais desejo, não tenho mais como acender o cigarro. Porque isso perde o sentido, irmão. É verdade. Como eu falei sábado, aquela moça, quando ela se apaixona por aquele rapaz, pode ser o camarada mais feio da face da terra. Mas quando ela se apaixona, ela está apaixonada. Pode chegar o camarada mais bonito na frente dela, ela não dá atenção, não. Meu coração é do fulano e tal. E nós também, quando nós nos apaixonamos por Cristo, irmão, quem é que pode tirar isso de mim? Oh, aleluia! Glória a Deus! Não tem como, irmão. Não tem como. Pode aparecer o diabo pintado de ouro. Pode vir com as suas ofertas. A gente se torna cego para as coisas do mundo. Se torna cego para as coisas do mundo. Aquilo não atrai mais, aquilo perde o valor. E Jesus disse que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se o meu tesouro está em estar preparado para a vinda de Jesus, o meu coração vai estar lá, lutando por isso, passando por cima de problemas, de muralhas, de dificuldades, de qualquer coisa, irmão. Não tem como retroceder. Não tem como. Não tinha como, irmão. Não tinha como o diabo chegar e dizer para Abraão, Abraão, para, homem, tu tá maluco? Veja bem, você é um idoso de 89 anos ou 95 anos de idade, ou você já vai fazer 96. Como é que você vai ter filho, homem? Tua mulher, coitada, já está com 86 anos de idade, está cacunda por aí. Mas Deus tinha revelado para Abraão que ele daria um filho a Abraão através de Sara. A própria Sara duvidou. E disse para Abraão, Abraão, eu não tenho mais condição. Eu não tenho mais condição. Pegue Agar, a minha serva, e tenha um filho, e esse será o filho, eu vou criar como meu filho. E Abraão disse, Deus disse que é através de você. Mas sabe o que foi que Deus disse para Abraão? Vai, Abraão, faz o que Sara diz. Porque ele também será uma nação. Mas o filho da promessa virá através de Sara. E veio ou não veio? Veio. Irmão, o profeta da era, o irmão Branda disse, a última era, a era de Laodiceia será uma era rápida. Os eventos acontecerão de uma forma rápida. Mas desde que a mensagem, vamos dizer,
quando veio a revelação dos selos em 63 até hoje, quantos anos tem se passado? 63 até 2026, quantos anos se passou? 63 anos. Isso? 40 até 2003, 20 até 2026, 60 mais 3, 63 anos. Por que o arrebatamento não sucedeu ainda? É porque a noiva ainda não está pronta. Vocês se recordam que a Bíblia diz que Deus, quando disse para Noé, constrói uma arca, Noé. Constrói uma arca porque eu vou destruir estas pessoas que o coração deles é só mau, continuamente. Mas a Bíblia diz que Deus, em sua longanimidade, postergou aquele dilúvio, esperando que as pessoas se arrependessem. Por isso é que o arrebatamento não aconteceu. E eu dou graças a Deus, irmão, porque eu nasci em 78, eu nasci depois de 63. E eu me converti em 95, irmão. Se o arrebatamento tivesse dado antes, onde eu estaria? Assim, irmão, eu sou parte deste povo que irá no arrebatamento. Você aleluia. É, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossos filhos, eles são parte e nós temos que colocá-los diante de Deus e dizer, Senhor, eu tomo pela fé a tua promessa pelos meus filhos. Eles estarão lá, nós temos que requerê-los. Glória a Deus. Irmão, não há como a Bíblia falhar. Ela vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde se cumprirá. Agora, quando nós olhamos para o dia em que nós estamos vivendo, se houve um tempo em que os sinais da vinda de Jesus estão se mostrando mais claramente, é hoje. É verdade. Por isso nós temos que estar preparados. Por isso nós temos que colocar nossa vida, acertar as coisas que não estão bem, colocar a nossa vida em ordem, encher-nos do azeite, dedicar tempo às coisas sagradas. Amém, Jesus. Não ficar perdendo tempo com esse mundo. O nosso coração não tem que estar nas riquezas desse mundo. Nós temos que trabalhar, sim. Não tem como ficar sem trabalhar. Como vamos comer? Como vamos comprar nossa roupa? Temos que trabalhar. Mas o nosso coração tem que estar como aquele policial no avivamento de Gales. Deus enviou um avivamento no país de Gales, que é na Inglaterra, uma parte da Inglaterra. E os americanos lá ouviram que Deus tinha enviado um avivamento no país de Gales. E eles entraram no avião e vamos lá no avivamento, vamos conhecer o avivamento de Gales. Quando eles chegaram na cidade de Gales, creio que é a cidade de Gales, e eles começaram a procurar avivamento, não achavam lugar nenhum, encontraram um guarda de trânsito, um policial com um cacetete girando no trânsito, cantando feliz. E eles falaram, senhor, poderia nos dizer aonde está acontecendo o avivamento de Gales? Nós somos americanos, ouvimos lá que é um grande avivamento, queremos conhecer, Ele disse, senhores, vocês estão diante do avivamento de Gales. Ele está aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. O avivamento da noiva, irmão, não será um espetáculo público, diz o profeta. Será algo interior no coração da noiva, Eu creio que é por isso, irmãos, que Deus está nos chamando para uma vida mais próxima dEle. É hora de nós ajustarmos a carga, apertar os cintos. Você sabe que quando aquele avião ele está no aeroporto taxiando lá para levantar voo, eu nunca andei de avião, mas eu creio que é assim, o piloto lá vai no microfone, ajustem os cintos, fixem os cintos, porque nós vamos levantar voo. É hora de nós ajustarmos o cinto, irmão, porque nós vamos levantar voo. Um dia desses, nós vamos ir. Quando nós olhamos para os sinais, irmão, a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, e nós vemos isso aí multiplicado de uma forma exponencial. Os sinais da natureza, olha o que está acontecendo. Quem diria que aqui na América do Sul aconteceria esses terremotos terríveis como aconteceu na Venezuela e agora essa semana na Colômbia? E o irmão Lana disse que antes da vinda de Jesus acontecerá um grande terremoto que
afundará Los Angeles. E se você olha, esses terremotos aconteceram ao sul do mesmo continente, da mesma falha tectônica que eles dizem, aonde está Los Angeles. O que isso mostra? Irmão, eu não sei quando esse Los Angeles vai para o fundo do mar, mas ela vai para o fundo do mar. E quanto tempo depois disso a noiva irá para o rapto? Eu não sei te dizer, irmão. Pode ser exatamente nesse terremoto grande que levará Los Angeles para o fundo do mar, que os mortos ressuscitem e nós sejamos transformados. Ou, irmão, que seja isso. Glória a Deus. Eu não quero mais esse mundo, eu estou cansado, sabe? Esse mundo não tem mais prazer, irmão. Isso aqui não tem mais nada. Isso aqui está corrompido. O diabo corrompeu tudo. É verdade. Pro lado que você olha, tristeza, desapontamento, dor. Pro lado que você olha, preocupação. Meu Deus, não tem mais prazer esse mundo. Nós somos as pessoas que vivemos mais. Nunca houve um povo como o povo do nosso dia que comeu tão bem. Teve remédios como nós temos. Vocês que são um pouquinho mais velhos do que eu, vocês se lembram o problema que era o tal do piolho. Era ou não era, irmã Maria? Era um problema terrível. Não tinha o que terminar aquela praga. E hoje? Algum resquício ainda a gente tem algumas vezes, né? Algumas regiões mais pobres, ainda vê algumas pessoas, mas não tinha o que acabar porque tal de piolho. Sarna, piolho. Meu Deus, às vezes um fungo. E hoje? Hoje nós todos vivemos bem. Todos nós temos boas roupas, irmão. Quase todos nós temos carro. Condição de pôr uma gasolina e sair. Se quiser ir pescar, pode ir. Quando que isso foi desse jeito? No entanto, nós somos, eu digo, o povo, né? Não como irmãos, mas o povo mais infeliz é o povo de hoje. Lá atrás, quando tinha uma batata doce para comer de lanche na escola, era uma felicidade. Hoje não, se não tem um lanche específico lá, não vou levar, não quero. Irmão, e às vezes eu mesmo sento na mesa e olho, mas não estou com vontade de comer. E a mesa está cheia, tem queijo, tem mortadela, quando tinha mortadela, que coisa mais boa. Hoje eu nem como mais. Eu ia na casa do pastor Raimundo, nós éramos muito pobres, e eu via na mesa deles não é cesta, né? No centro da mesa, fruteira. Uma fruteira com fruta, laranja e coisa, e eu pensava, meu Deus do céu, quando é que eu vou ter isso aí? Banana. E hoje a gente nem dá mais bola, vai no mercado, eu não quero comprar nada. Quero um salgadinho, um Doritos. Quando que a humanidade viveu tão bem que nem hoje? E quando fomos tão infelizes que nem hoje? Antigamente aquela moça casava com aquele rapaz miserável, coitado, não tinha nem aonde ir. Não tinha nem aonde ir morar. Hoje tem o seu apartamento, tem a sua casa, festa de casamento, vestido, coisa mais linda. E ainda são infelizes. Estou infeliz com o meu casamento. Meu Deus, sabe por quê, irmão? É porque é uma era neurótica. Nós estamos sob pressão. O mundo está sob uma pressão nervosa. Sabe por quê? Vocês que conhecem animais, que lidam com animais, quando aquele animal está em perigo, você às vezes não consegue ver o perigo. Mas aquele animal começa a ficar nervoso. Ele começa a ficar agitado. Porque ele se sente ameaçado. O Bruna diz, falando que quando ele foi para a África, ele ficava observando. O leão vinha rastejando bem silenciosamente sobre aquela grama alta. A gazela não enxergava ele vindo. Mas em certo momento ela levantava a orelha e ela começava a ficar preocupada. E ela olhava, ela olha, você vê isso nos filmes hoje da África, tá, acesso, né? É fácil, no YouTube tem. Você olha para aquela gazela, ela levanta a cabeça e ela não enxerga o leão. Mas ela começa a ficar preocupada. Ela começa a procurar, levanta as orelhas e fica procurando e caminha para lá. E você vê que ela está nervosa, mas ela não está vendo o leão.
E isso, irmão, é a mesma coisa que a raça humana está vivendo hoje. A raça humana, o espírito do homem, sabe que está vindo a tribulação aí na frente. Por isso que eles estão agitados do jeito que estão. Mas não conseguem ver. Por que não conseguem ver? Porque não aceitam a verdade que Deus enviou, a luz que Deus enviou para ver. Como vão ver? Por isso eu e você, irmão, nós somos o povo que devemos ser o povo mais feliz da terra. Amém. Por quê, irmão? Porque mesmo com as tuas fraquezas e dificuldades, mesmo com os teus problemas, Ele te escolheu. E Ele sabia que você ia ter problema. Ele sabia que você não era perfeito. Ele sabia que eu não sou perfeito. Que eu não seria perfeito por mim mesmo. Mas Ele, por aquele sangue do Calvário, Ele nos aperfeiçoou e nos fez santos. Amém. Irrepreensíveis pelo amor dele. E o que Ele requer de nós é que nós creiamos na sua palavra e vivamos a sua palavra. Só isso. É só isso que Deus requer de nós. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como diz o fulano A, B, ou C, o teólogo. Não, é como diz a Bíblia. E para crer em Jesus, como diz a Bíblia, Ele teve que enviar um profeta para trazer isso para nós. E Deus enviou e trouxe. E nós temos isso nas nossas mãos, as mensagens. E quantos de nós muitas vezes passam o mês inteiro e não pega uma mensagem para ler? Quando a Morana diz a fé para o rapto está aonde? Nas mensagens. Não é no papel, não é você ter a mensagem embaixo de baixo, estou indo para o rapto. Não, irmão, é ter a mensagem vivendo dentro de nós, conhecendo, amando. Por isso, aquelas 10 virgens de Mateus 25, todas elas eram virgens. Jesus disse também: muitos são chamados, poucos escolhidos. Ah, mas então eu vou viver de qualquer jeito, porque já que são muitos que tinham chamado mesmo, eu não me sinto chamado. Oh, irmão, se alguém não se sente chamado, é porque não é chamado mesmo. Eu acho que eu vou ter que parar aqui e vou esclarecer isso. O irmão Rana diz: uma vez chegou uma pessoa, não me lembro se era uma moça ou um rapaz, mas me parece que era uma irmã desviada. Chegou para o irmão Rana e disse: irmão Rana, há misericórdia para mim ainda? Eu me desviei, eu criei, mas eu falhei. Eu fui para o mundo, fiz tantas coisas erradas. O que foi que o irmão Rana disse para ela? Alguém sabe? Se há dentro de você ainda algo, há misericórdia. Se você ainda tem desejo de servir a Deus, de arrepender dos teus pecados, de consertar a tua vida, isso mostra que ainda há sangue no propiciatório para você. Por isso que o pecado na vida do cristão, irmão, ele é um acidente, ele não é uma prática contínua. Por que não é uma prática contínua? Porque nós não temos prazer no pecado. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aonde está o nosso prazer? Aonde está o prazer do teu coração? O prazer do teu coração é ver aquela pessoa indo mal. Isso mostra que não há uma conversão. Mas se o prazer do nosso coração é ver o nosso irmão indo bem, acertando, fazendo a coisa certa, vivendo bem, crescendo na vida espiritual, na vida cristã, aquilo mostra que há algo lá dentro de nós que é bom. E Jesus disse que só há um que é bom, que é Deus. Então, se esse que é bom, que é Deus, mora dentro de nós, nós vamos ter bons pensamentos. Por isso que o ímpio, a Bíblia diz que o ímpio, pela madrugada, ele maquina o mal que ele vai fazer. Mas eu e você, nós não maquinamos o mal. Se nós cometemos um erro, caímos em uma fraqueza, é porque nós caímos numa cilada. Mas não é o desejo nosso. E o que mostra que aquilo foi uma cilada, um erro que nós cometemos, é porque quando nós erramos, aquilo causa em nós uma dor, um sofrimento sem igual. E aí você chora e você... Essa semana mesmo uma irmã me disse: pastor, eu tenho um assunto que eu quero
acertar. Eu falei mal de uma familiar minha, e o que eu devo fazer? Eu já confessei isso para Deus e eu vou deixar isso assim. Eu já confessei para Deus, eu vou deixar assim. Eu disse para ela, irmã, a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Se eu errei contra o irmão Irineu, eu tenho que ir lá no irmão Irineu e acertar com o irmão Irineu. Ah, mas eu acho que vou deixar assim, eu já confessei para Deus. Tá bom, irmã, Deus te abençoe. Não fiquei discutindo com ela. No outro dia ela me mandou mensagem, irmão, eu vou seguir o que a palavra diz, eu vou acertar. Já chamei a pessoa e vou acertar essa coisa errada que eu fiz com ela, vou pedir perdão, porque a palavra de Deus tem que estar assim. Sabe o que isso mostra, irmão? Que há uma mudança aqui, ó. Aleluia. Porque se não há uma mudança aqui, irmão, não volta atrás, mas de jeito nenhum não volta. Mas quando a gente erra e a gente reconhece, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que, Senhor? Eu não queria ter feito. Me perdoe. Né? Vai atrás, acerta aquilo. Se é contra o irmão, contra a esposa, vai atrás, acerta. Ou se é contra Deus, pecou contra a sua palavra, volta atrás. Fez algo que não deveria fazer, volta atrás. Aquele sangue nos lava, nos purifica de todo o pecado. Ele pega aquele mal que eu e você fizemos quando nós confessamos, joga no mar do esquecimento e ele não lembra mais daquilo. Eu e você estamos diante da sua presença mais alvos do que a neve. Amém. Irmãos, esta mensagem que nós começamos hoje, eu li apenas 2 ou 3 parágrafos. Mas nós vamos ver o irmão falando sobre isso de uma forma tão boa. Ele nos mostrando que o sangue de Jesus Cristo é como cloro. Você já pegou um pingo de tinta ou uma quantidade de tinta e colocou dentro do cloro? Você já fez isso? Se não fez, faça para você. Pode pegar tinta preta se você quiser, vermelha, cor que você quiser, e coloque dentro do cloro para você ver o que acontece. Aquilo desintegra. Aquela tinta some. O cloro desintegra aquelas moléculas e leva aquelas moléculas a ser o que elas eram antes de ser tinta. Assim é o sangue de Jesus Cristo quando ele é aplicado nas nossas vidas. Ele desintegra o pecado das nossas vidas. E ele volta ao seu dono, o diabo. E eu e você estamos alvos como a neve, brancos. Por isso, irmão, o arrebatamento é para esse povo. Não é para aquele que ouve a palavra e vai embora e não pratica, mas é para aquele que pratica, que põe em prática. E eu e você, eu tenho lutado, você tem se esforçado para pôr em prática aquilo que tem ouvido? Amém. Tem se esforçado? Deus te dará graça. Amém. Deus vai te ajudar. Creia, somente creia e continue caminhando. Não olhe para os teus problemas. Como diz aquele refrão, aquele ditado, não mostre os teus problemas para Deus, mostre Deus para os teus problemas. Amém. Diga o teu problema, você está aí, eu estou vendo você, mas saiba que eu tenho um Deus maior que você. Aleluia. Hoje você está me segurando, eu não estou conseguindo te vencer, mas o meu Deus é poderoso, Ele vai me dar força e eu vou pisar no teu pescoço, eu vou te vencer. Amém. Você vai vencer, irmão, por isso continue caminhando. Não volte atrás, não pare, porque quem para não para, quem para retrocede. Agora, quem rema às vezes não avança muito, às vezes avança bem pouquinho, mas vai avançando. Se não consegue avançar, pelo menos vai ficar no mesmo lugar remando, mas daqui a pouco aquela correnteza dá uma diminuída e aquela remada vai mais à frente, e assim nós vamos chegar lá. Amém. Deus abençoe. Eu espero que esta pequena mensagem, esse pequeno ensinamento nos ajude. E no próximo culto, creio que quarta-feira, porque sábado nós temos ceia, né? Nós vamos seguir, vamos ler essa mensagem. E nós vamos ser muito abençoados. Isso vai nos ajudar. O que nós temos que fazer é estabelecer a nossa fé. Estabelecer. A nossa fé tem que estar estabelecida. Agora, quando você vai para casa e você começa a lembrar daquilo que foi dito, você sabe que no Velho Testamento, os animais que eram chamados animais limpos, eram os animais que ruminavam. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ir para casa, depois do culto, e ficar recordando aquilo que foi dito. Por isso que nós temos que vir e prestar atenção. Agora eu sei, está sendo gravado,
e será postado. Você vai estar lá, vai lá e reouça, ouça isso. Não, às vezes não só uma vez, ouça mais uma vez. Está trabalhando lá na cozinha, irmão? Põe lá o teu celular, deixa tocando lá. Por quê? Porque isso vai fazer nós captar pontos que às vezes nós não captamos. Eu ouço às vezes a mensagem Umbrana, uma mensagem eu ouço ela várias vezes, e toda vez que eu ouço, ou toda vez que eu leio, eu capto coisas que eu não tinha captado. Amém. Então o que nós temos que fazer? É como aquele animal do Velho Testamento, ele ia lá, comia, aí depois deitava na sombra, hoje ainda faz, né? A vaca, o cabrito, a ovelha, deita na sombra e vai ruminar, remoer aquilo que ele havia comido. É isso que nós temos que fazer. Não deixar a nossa cabeça vazia. Lembra daquilo que eu vos falei sobre o Salmo 1? Não deixe, não fique na roda dos escarnecedores. Às vezes o diabo quer levar a tua mente para essa roda dos escarnecedores. Ficar pensando só nas coisas má, só nas coisas ruins. Não faça isso. Pense nos céus, pense nas coisas boas, porque aquilo que nós pensamos se torna palavra. E quando se torna palavra, nós falamos. E quando nós falamos, ou nós falamos boas coisas e atraímos boas coisas, ou nós falamos más coisas e atraímos coisas más. Então vamos procurar remoer aquilo que Deus tem nos dado, tem nos falado. Eu creio que Deus tem nos falado. Amém. Irmãos, às vezes eu estou no meu trabalho, eu sei que está sendo gravado, quem sabe eu nem deveria gravar isso, mas às vezes eu estou no meu trabalho, ou às vezes eu estou em casa, estou estudando a mensagem, ouvindo o irmão Bruna pregar, e aquela unção vem tão forte, irmão, tão forte. E outro dia eu estava dizendo para o irmão Bruna nos ensina que quando ele estava sob aquela unção tão forte, ele não queria mais sair daquela unção. E quando ele saía, ele estava entre aquele intervalo, entre quando tiravam ele do púlpito e levavam ele para o carro, ele estava inconsciente. Enquanto eles estavam levando ele para o carro, ele começava a chorar e dizer: Billy, me leve para casa, eu estou com saudade da mamãe. Eu estou com saudade das crianças. Não, pai, ainda tem mais 4, 5 cultos. Mas Billy, me leve para casa. Ele entrava em uma depressão. Porque ninguém quer sair da unção. A unção de Deus, irmão, ela é tão boa que quando a gente entra, ele não quer mais sair. Mas nós, como seres humanos, nós temos que trabalhar. E quando eu entro nessa unção, daqui a pouco eu saio, aquela unção sai, eu me sinto tão depressivo, irmão. Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas quando a gente vem, Deus começa a falar, irmão, a gente vê que aquilo é... Oh, como Deus é bom. Deus tem nos amado, Deus tem amado você. Amém. E Ele tem dado o melhor para você, por isso, dê atenção à sua palavra. Amém? Oremos. Bom Deus, eis-nos aqui, Senhor. E nós, como seres humanos, pobres de nós, pobres seres humanos que somos, mas o Senhor nos amou de tal maneira, diz a Tua palavra, a ponto de entregar-se por nós, para nos fazer Teus filhos, Tua herança, Teu povo. Nós te agradecemos, Pai. Não há palavra em nós, e não há, Senhor, nenhuma boa obra que nós pudéssemos fazer para pagar o amor que o Senhor demonstrou para conosco. Por isso, eis-nos aqui, eis aqui as nossas vidas, com as nossas fraquezas, com o que nós somos. Mas nós viemos e apresentamos elas, Senhor, diante do Teu altar, e nós pedimos: toma-nos em Teus braços, Senhor, e guia-nos, Pai. E quando, Senhor, chegar aquele último dia, o dia em que o Teu povo será arrebatado, não deixe-me, Senhor, não deixe nenhum de nós aqui estar fora, mas nós queremos estar entre aqueles, Pai. É para isso que nós estamos lutando. Viemos à Tua casa, nos esforçamos, batalhamos para estar prontos para o dia da nossa partida. Nos ajude, Pai, ajude cada um aqui, Senhor. Eu não sei os problemas que eles enfrentam, mas eles enfrentam o mesmo diabo que eu enfrento, Senhor. Dá graça a cada um deles, proteja, Senhor. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada um, Senhor. Não deixe o diabo mentir para eles, dizer: não, você não é filho. Não, nós somos filhos porque o Senhor nos chamou. E o Senhor nos colocou dentro de nós esta revelação. Pai, se não fosse o Senhor, quem poderia fazer isso?
Por isso nós te agradecemos e nós cremos na nossa chamada, Senhor. Nós cremos no nosso chamado. Por isso ajuda-nos, continue conosco. Olha por aqueles que estão enfermos, Pai. Eu sei que o diabo ataca os teus filhos porque ele não nos quer ver bem. Mas, Pai, nós vamos contra ele, contra as suas forças, Pai. Não baseado na nossa capacidade, mas baseado na capacidade do Senhor. O Senhor disse, Pai, que tudo aquilo que nós pedíssemos, crendo, nós receberíamos. Por isso, Pai, dê saúde aos teus filhos, dê paz aos nossos corações, Pai. Que não vivamos agitados como esse mundo vive, Senhor, de uma forma louca, desenfreada, corre para cima, corre para baixo, não tem paciência, briga com um, briga com o outro. Não, nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos viver em paz, sabendo que temos um Deus que nos ama e que nos cuida e que sempre está conosco, cuidando de nós, vela por nós. Pai, seja conosco, seja com teus filhos, cada irmão, cada um dos teus filhos, Pai, espalhado por essa terra, Senhor, cada membro dessa noiva, Senhor, que esteja descansando nas tuas promessas. Olhe, Pai, pela irmã Sarinha que está enferma, Senhor. Oh, Deus, liberte ela daquela enfermidade, daquela infecção, Senhor. E que ela possa sentir-se bem, Senhor, que ela possa sarar. Nós oramos por ela, Pai, e por todos os nossos irmãos. E os apresentamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja convosco. E até sábado, então, nós teremos a ceia.